2 Samuel, capítulo 19, versículo 24. Todos encontrou com sinal, diga amém. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz o seguinte em 2 Samuel 19, versículo 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. E não havia lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Coloca a mão no rumo do teu coração. Repita comigo essa oração. Querido Jesus, muito obrigado por escolher a minha vida nessa noite para ser abençoado pela tua palavra, pela tua presença. Me ajude a entender o propósito do Senhor para a minha vida. Fala comigo, Espírito Santo, que o teu servo ouve. Meus queridos, quando eu olho este texto que acabamos de ler, eu logo sou conduzido e levado a entender o contexto deste texto, o contexto histórico. E esse contexto histórico vai falar do rei de Israel, o rei Saul, um rei que fora levantado a pedido, a clamor do povo, o primeiro rei da dinastia. Saul foi um rei que o povo pediu para Israel. E quando olhamos toda a trajetória de Saul, a gente vê que ele foi um rei que fez algumas coisas que agradaram a Deus. Mas chegou um determinado momento, como vocês conhecem, que Saul começa a fazer algo que desagrada a Deus. Até que Deus, então, decide levantar um homem segundo o coração dele. Deus, então, decide levantar um homem que estava no campo. Seu nome era Davi, como todos sabem. E a história diz que Saul ele teve um filho. E este filho chamava Jonatas. E esse filho de Saul teve um filho que se chamava Mefibosete. E a Bíblia vai dizer que quando Deus já havia rejeitado a Saul, então Deus vai ungir a Davi como rei de Israel. Mas o interessante é que Deus ungiu a Davi, mas Davi esperou o tempo de Deus para assumir a cadeira, para assumir o trono. É muito importante a gente perceber essas coisas. Ele foi ungido por Deus, mas esperou o tempo certo para as coisas acontecer. E logo eu abro um parênteses. Às vezes a gente tem tudo, já tem a unção, já foi ungido, mas a gente não tem a paciência de esperar o tempo certo de Deus. Há um tempo de Deus determinado para todas as coisas na face dos céus e da terra. O dia do Senhor vai chegar ao seu favor. Então, tão somente tenha paciência e espere o tempo de Deus. Em se falar de tempo, tempo é algo difícil de se falar. Tempo é algo tão precioso, tão valoroso. Tempo é algo que não tem um preço. Se a gente pudesse dizer nessa noite, entre moedas, ouro, prata, as riquezas que esse mundo oferece, em se comparar ao tempo, de nada serve. Eu conheço muitas pessoas
com certeza você também, de pessoas que gastaram todo o seu tempo em busca de algo para essa terra. E talvez tudo que foi alcançado, tudo que foi conquistado, não consegue dar às pessoas mais um tempo. E isso é muito importante para a gente se situar e nos localizar no tempo em que nós vivemos. Um tempo onde é importante não somente aquilo que eu conquisto, mas um legado que eu deixo, que o legado ele vai ficar para a eternidade. Vai passar céus e terra, mas aquilo que você fez, o propósito que você cumpriu, a obediência sua e aquilo que Deus determinou na sua vida e que você conseguiu executar com êxito, isso vai ficar para toda a eternidade. Um dia o Senhor vai abrir o livro e nesse livro vai ter as obras. Cada legado que você deixou, cada vez que você estendeu a mão, cada vez que você fez aquilo que agradava o coração de Deus, vai chegar um dia que Deus ele vai estar frente a frente, falando, olha, valeu a pena todo o tempo, valeu a pena tudo que você passou. Eu imagino Davi, se é uma pessoa despreparada, mas como a Bíblia reconhece ele como sendo um homem segundo o coração de Deus, mas imagina se fosse uma pessoa despreparada, ia bater no peito e falar, olha, já me ungiu, a poltrona é minha. Mas Davi não, ele vai esperar o tempo. Cara, eu vejo tanta gente perdendo o que Deus deu por não saber esperar. Tem um ditado que fala, né, a gente quer passar o carro na frente dos bois, mas com Davi eu aprendo a esperar o tempo. E a Bíblia vai dizer que depois de ser ungido, Davi ele vai começar a frequentar mais a casa de Saul, o rei. Então, certa feita, Davi usava da harpa, tocava a harpa para expulsar os espíritos que incomodavam Saul. E logo penso eu, como que simplesmente com o louvor aquele homem era liberto, sentia alívio e os espíritos imundos saíam. Aí a gente olha para o Salmo 22, no capítulo, me parece, 3, que fala o seguinte, olha, Deus habita no meio dos louvores. Então eu aprendo o seguinte, olha, quando nós louvamos e adoramos, não há inferno que permaneça de pé, não há diabo que permanece de pé. Quando nós adoramos, Deus se levanta e se faz presente, porque Ele habita no meio dos louvores. Então quando Deus se faz presente, o diabo cai. Cara, era o que acontecia. E a priori a gente vai ver que Davi, ele desce no vale e vai enfrentar o gigante Golias. E a gente já sabe que ele pega com a cabeça do gigante, ele levanta a cabeça do gigante para cima e todo o exército acampado em uma só voz clamava, só o Senhor é Deus. Por isso eu falo, é bom esperar o tempo de Deus, é bom entender o tempo de Deus para as nossas vidas, porque gigantes vão cair, cara, mas o propósito é que o nome do Senhor seja glorificado, e o nome do Senhor seja glorificado. E depois de conquistar essa vitória perante ao gigante Golias, Davi então ele passa a ser comandante ali no exército. E Davi mais à frente ele vai se tornar, conhecer Jonatas e se tornar cunhado de Jonatas. E Davi ele vai chegar a um ponto de ter uma intimidade com Jonatas tão grande que certa feita Jonas vira e fala, olha, eu tenho por certo,
sendo herdeiro, eu tenho por certo que Deus te fará rei sobre essa nação. Eles fazem suas alianças, eles passam, e a Bíblia também vai dizer que Saul, ele vai então passar por algumas situações em que Deus vai por diversas vezes falar que ele já não mais está agradando do reinado da forma com que Saul reinava sobre Israel. Mas é bom observar, como eu falei no início, que Jonatas, ele teve um filho, Mefibosete. E quando Saul e Jonatas vai para uma guerra com os filisteus, eles morrem. Eles descem a campa fria. Aquilo que tinha tudo para dar certo, agora começa a dar errado. Saul morre, Jonatas morre. E a notícia que chega no rei deixa todos apavorados, a ponto de a ama, a babysitter do menino Mefibosete, pegar ele nos seus braços e ele cai. Um menino que era perfeito, um menino que era herdeiro, um menino que tinha tudo para dar certo. Agora ele tem seus pés quebrado e dilacerado, com apenas 5 anos. Que mal fez essa criança? Que mal fez Mefibosete? É uma pergunta que às vezes a gente não cala, porque às vezes Deus permite a gente passar por situações que, olhando na nossa ótica, da nossa maneira de ver as coisas, a gente pensa que a gente talvez não merecia passar por aquilo. A gente precisa entender, a gente está dentro do propósito de Deus. E o propósito de Deus, às vezes, ele vai fazer algumas coisas para nos ensinar. E agora o menino, ele é tirado às pressas, e Mefibosete vai, com 5 anos, ele vai para uma cidade chamada Lodebar. E é interessante que a gente observa, Lodebar, ela tem uns significados que todos já ouviram falar, que é lugar de esquecimento, que é lugar de quem é perdido, de quem não tem mais jeito. Mas eu queria que você observasse algo comigo. Por mais que você já ouviu falar diversas vezes, não permanecer em Lodebar, não fique em Lodebar, saia de Lodebar. Todas as mensagens que já ouvi até hoje é: sai de Lodebar. Lodebar não é lugar para crente. Lodebar é lugar de prova. Mas sabe, meu querido, o espírito da morte rondou a família de Saul. E eu queria que você prestasse atenção e entendesse uma coisa: o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas agora pensa comigo. O diabo matou Mefibosete lá em Lodebar? Então isso aí já vai acender uma luz. Esse Lodebar não é de todo mal. Porque Lodebar, às vezes, é o lugar que Deus te esconde para você não ser morto. Sabe, pode estar até esquecido, mas está vivo. Pode estar até aleijado, mas está vivo. Pode parecer que não tem esperança, mas está vivo. E às vezes o Lodebar é um lugar dos esquecidos, é um lugar onde não se tem muitos holofortes, que não tem uma mídia boa para se aparecer nas redes sociais, que não tem diversos seguidores, mas Lodebar, nós precisamos entender que é o lugar que Deus separou para esconder Mefibosete para o cumprimento daquilo que Deus tinha para a vida dele. Cara, se fosse perguntar, eu prefiro estar em Jerusalém do que estar em Lodebar. Porque em Jerusalém eu vou ser notada. Em Jerusalém as pessoas vão me conhecer. Em Jerusalém eu não vou estar num lugar do esquecimento.
Mas aí eu te pergunto, qual dos lugares é melhor? Viver em Lodebar ou morrer em Jerusalém? Sabe, às vezes Deus te coloca em lugares que você fica esquecido de tudo. E isso causa revolta. Senhor, mas tudo que o Senhor me prometeu, eu vim de uma linhagem tão top, estava tudo dando certo. E eu não fiz nada. E eu estou aqui em Lodebar. Eu estou aqui em um lugar onde ninguém me conhece. Ninguém fala nada comigo, ninguém me chama, ninguém me convida. Não tenho amigos, não tenho nada. Mas, meu querido, você precisa observar uma coisa: enquanto há vida, há esperança. Meu querido, é melhor estar em Lodebar vivo que em Jerusalém morto. Porque há esperança em Lodebar. É um lugar de esquecimento, mas é o lugar onde você sente que a mão de Deus te guardou. É o lugar que você sente que Deus está te protegendo. Cara, se Mefibosete estivesse em Jerusalém, não estava vivo. Nem para contar a história. Então nós precisamos entender que o negócio não é a questão de estar em Lodebar ou em Jerusalém, na Judéia ou nos confins da terra. O negócio é quem está conosco. O que manda não é o lugar, e sim quem nos acompanha, e sim quem nos levou àquele lugar. A Bíblia fala que o Espírito Santo, depois que Jesus foi batizado, o Espírito Santo, ele conduz Jesus para o deserto. Cara, é melhor ser conduzido pelo deserto, pelo Espírito, que ficar em Jerusalém, na bonança e correndo o risco de perder a presença. E a Bíblia vai falar que, certa feita, Davi, ele se lembra e manda chamar um servo de Saul, Ziba. Davi pede para chamar Ziba e ele questiona Ziba. Por acaso alguém ainda da família de Saul em que eu possa usar de bondade? E a Bíblia vai falar que Ziba faz o seguinte, existe sim, tem um. Então quem é? Mefibosete. Mas só que tem um problema. Ele é aleijado. Davi, ele é aleijado dos 2 pés. Davi, e para piorar, ele está na cidade do esquecimento. Ele está em um lugar onde não é notado. Para a cultura da época, para quem tinha essa deficiência física, não servia, porque Levítico vai falar que o manco, o coxo, não serve para o altar. Então eles pegavam essa teoria e aplicava que uma pessoa com uma deficiência, ele era inútil. Então eu te falo que Mefibosete, sendo neto de Saul, filho de Jonatas, da linhagem real, não servia para estar como rei, para estar na frente, porque ele possuía uma deficiência. E depois da conversa, Davi vai falar o seguinte: olha, faz o seguinte, Ziba, ele é coxo, ele é aleijado, ele está na cidade do esquecimento, mas busca ele. Ziba, vai lá e busca ele. E Ziba, imagina o Ziba, mas Senhor, só que tem um negócio, você quer que eu vou lá naquele lugar do esquecimento, um povo estranho, um povo fedorento, e você quer que eu vou lá e quando eu trouxer esse camarada, eu coloco ele onde? Faz o seguinte, Ziba, traz ele e coloca na minha mesa, eu quero ele na minha casa. Senhor, mas eu levo ele para uma hospedaria, deixo ele na praça? Não, traz para minha casa. Senhor, mas o que eu vou fazer com esse homem? Deixo lá na rua? Não, traga para a minha casa, ele vai se assentar na minha mesa. E a Bíblia fala que de constantemente
Mefibosete comia à mesa do rei. Todos os dias, Mefibosete. É por isso que eu falo com vocês. É importante permanecer vivo, que seja em Lodebar. Um dia o rei vai te encontrar, vai mandar buscar, e você vai sentar na mesa com o rei, e você vai cear, vai comer com o rei, de contínuo, dia, noite, sempre vai estar com o rei. Isso é fato. Precisa estar vivo. Pelo amor de Deus, não morra não. Permaneça vivo. Porque há promessa. Daqui a pouco o rei manda chamar e vai te assentar na mesa. E a gente conhece a história e por diversas vezes a gente para aqui na questão de que Mefibosete comia constantemente com o rei. Mas a história continua. A história continua e a Bíblia vai dizer que Davi, então, ele é afrontado pelo seu filho Absalão. E Davi, então, vai fugir. Porque Absalão, ele provoca o Davi, Absalão quer tomar o rei de Davi, Absalão quer de todas as maneiras derrubar Davi. Mas agora eu te falo, se Absalão fosse para a luta com Davi, não durava um round, não durava o primeiro. Mas só que tem um negócio, pai não mata filho, pai dá vida, filho. Então Davi, ele vai fugir. E a Bíblia fala que ele passa o ribeiro e ele sobe ao cume do monte. E quando Davi tá subindo, aparece um camarada, Simei, começa a tirar pedra e falar: você não presta, você não serve, Saul morreu por sua causa, seu desgramado, seu desgraçado, Saul está morto por sua causa. Mas é interessante que esse mesmo Simei, a gente vai ver na frente, que quando Davi volta, Simei, ele fala: eu falei com vocês, né? É isso que é interessante a gente observar. Na subida, tem aplausos. Quando a gente está com tudo bem, com a conta bancária cheia, com a situação top, tem muitos aplausos, tem muitas pessoas batendo palma. Mas quando a gente chega no cume do monte, quando a Bíblia fala que Davi chegou ao cume do monte, a Bíblia está nos dizendo que não tem mais lugar para se ir. Então quem chegou lá em cima, no último, ele precisa fazer o quê? Descer. E na descida você vai encontrar o Simei. Simei vai tacar a pedra e falar: olha, eu te falei, seu miserável. Sempre vai ter Simei nas nossas vidas. Sempre vai ter, irmãos. Ninguém está sujeito, mas você precisa vigiar. Precisa vigiar. Então Davi, a Bíblia vai falar que Davi, ele então volta, depois que Absalão morre, Davi volta e vai atravessar o ribeiro. A Bíblia fala que Davi, atravessando o ribeiro, este mesmo Simei. Mas antes de atravessar o ribeiro, Davi, ele vai ter um encontro com Ziba, que era o servo de Mefibosete. E Ziba vem trazendo para Davi jumentas, cereais e fruta. Davi pergunta: o que é isso? Olha, jumenta é para sua família ter onde montar e descansar. A fruta é para os seus valentes, seus guerreiros comerem. E o cereal é para que não te falte alimento. Então Davi olha para Ziba, esperando de Mefibosete, servo de Mefibosete, está aqui Mefibosete? Não, então Davi vai fazer o seguinte, Davi vai perguntar: mas cadê o seu senhor? A pergunta de Davi, ela é direta: cadê o seu senhor? Ziba vai falar o seguinte: Davi não queria falar não, mas aquele camarada, ele te traiu. Ele está querendo o reino para ele quer a sua cadeira, ele quer ser rei.
Davi, eu não queria falar não, mas ele falou que o reino vai ser restituído ao poder. Ziba é um camarada bom, né? Ziba é um camarada top. Ziba é um camarada, gente boa. E a Bíblia vai dizer que o rei, então, ele desce e vai voltar, vai passar pelo ribeiro. Porque é assim, irmãos, o que Ziba não imaginava é que o rei iria voltar. E o rei vai voltar. Muito Ziba não sabe disso. Ziba não sabe disso. Mas o rei vai voltar. E quando Davi atravessa o rio, vem Simei. Esse é o rei que nós precisamos de Israel. Glória a Deus, aleluia. Esse é o cara. Davi, esse é o rei. Eu estou falando do Simei, que falou que ele não prestava. Estou falando do Simei, que atirou pedra. Então Simei vai falar, esse é o rei de Israel. Glória a Deus, aleluia. Os valentes de Davi olhou e falou, o que faz com esse cara? Não, Davi falou, o que é desse camarada está guardado. O que é dele está guardado. E a Bíblia vai dizer que de repente chega Mefibosete. Não caminhava. Como Mefibosete chegou, a Bíblia não fala. Mas que Mefibosete chegou diante do rei, ele chegou. Eu imagino a Davi, porque o questionamento de Davi é o seguinte, olha, cara, você estava num lugar de esquecimento, você estava num lugar onde você não tinha nada. Eu restituí para você as terras do seu avô, eu te trouxe para dentro da minha casa, você come comigo continuamente, senta comigo na mesa todos os dias, e você me traiu, cara. Como é que é esse negócio? Aí a gente chega aqui no capítulo 19, onde a gente acabou de ler. Enquanto Davi esperava uma resposta de Mefibosete para justificar aquilo, ele tem a resposta. Mefibosete vira, meu senhor, o meu servo, ele me traiu. Ele pegou tudo que eu pedi ele para pegar e para levar para você, ele pegou e guardou. E te entregou, me traiu, eu não posso caminhar, eu não ando sozinho. Eu preciso de ajuda. Mas ele foi. Levou minha jumenta, levou a comida, levou tudo. E Davi então vai falar com Mefibosete. Davi então vai falar, Mefibosete, então a gente faz o seguinte, a metade de tudo que era seu, fica a metade para Ziba e a metade para você. E aqui eu queria trazer uma rápida meditação em um tema, as 4 verdades que o tempo não escondeu de Mefibosete e a maior revelação que Mefibosete deixou para nós. E a primeira verdade que o tempo não conseguiu esconder de Mefibosete, e com certeza nunca vai conseguir esconder de você, é que há uma aliança. Há uma aliança. O tempo não pode esconder. Mefibosete estava em Lodebar, era aleijado. A situação toda contrária, mas havia um pacto. Havia um pacto. E isso o tempo não pode apagar. A aliança que Jesus fez na cruz, o tempo não pode apagar. A aliança e o pacto que Cristo fez na cruz de sangue para nos levar a Deus, isso nada, não é Lodebar, não é o tempo, não é o inferno, não é o capiroto, ninguém pode arrancar e acabar com essa aliança. Essa aliança ela não é negociável, essa aliança não se quebra, não se corta, não se corrompe da parte de Deus. E Mefibosete, ele presenciava essa aliança do seu pai com Davi.
Mefibosete estava esquecido em Lodebar, mas havia esperança. E a boa nova que eu trago para você nessa noite, embora você esteja esquecido em Lodebar, há uma aliança, Em um momento bem breve, o rei vai bradar. E quando o rei bradar, ele vai buscar todos aqueles que têm aliança. Aleluia! O rei vai bradar, porque o rei está voltando. Aleluia! E a segunda verdade que o tempo não conseguiu esconder de Mefibosete é que havia uma promessa. Pode estar em Lodebar, mas há promessa. Jonas chega para Davi e fala o seguinte: olha, eu tenho por certo que Deus te fará rei em Israel. E quando isso acontecer, Davi, lembra da minha família, cuida da minha família, ajuda a minha família. Mefibosete estava em Lodebar, esquecido, veio para estar com o rei, foi traído, mas havia uma promessa, e é por isso que eu falo com vocês. Cara, eu conheço muita história de pessoas que têm promessa e que morreu. Por isso eu te disse no início, permaneça vivo, o negócio é ficar vivo. Está em Lodebar, mas fica vivo. Tem muita gente com muitas promessas que já não estão vivos. E há uma promessa que ela é ainda mais linda, que é a promessa que Jesus fez para a igreja. Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estou indo preparar lugar. E quando eu preparar este lugar, voltarei. Essa é a promessa de Cristo. Para te levar, e onde eu estiver, estejais vós também, meu querido. Está em Lodebar, mas há uma promessa grandiosa, e a promessa de Cristo é eterna. A promessa que Cristo fez é eterna. Aqui Mefibosete usufruiu, aproveitou e gozou da promessa que Davi tinha feito ao seu pai Jonatas. Mas é o seguinte, a promessa que a igreja do Senhor vai desfrutar é de eternidade. A promessa que a igreja vai desfrutar é de algo eterno. Aleluia! Jesus está às portas e voltando. Cara, mesmo que não se cumpra tudo que você tem buscado para essa terra, se Jesus no soar das trombetas voltar e te buscar, cara, pega que isso é a maior promessa. Isso é a maior promessa, porque céus e terra vão passar, mas a palavra de Deus que ele diz que vai voltar, isso não passa. Meu querido, levanta tuas mãos, pelo amor de Deus, porque há uma promessa de vida eterna sobre a tua vida. Há uma promessa de vida eterna sobre a tua casa. Aleluia! Está em Lodebar? Permaneça vivo. Está sendo guardado. Vai chegar o tempo de estar frente a frente com o rei. E a terceira verdade que o tempo não escondeu de Mefibosete é que ele era herdeiro. Seu avô era rei, seu pai filho do rei, e Mefibosete, herdeiro do rei. E nós somos herdeiros em Deus, co-herdeiros em Cristo. Está em Lodebar, mas pelo amor de Deus, gente, tem muita gente que está nos Estados Unidos, mas é como se estivesse em Lodebar. É a realidade, não adianta a gente fugir disso, não. Porque Lodebar não é simplesmente um território, Lodebar é uma situação, é um momento, é um período, faz parte de um tempo. Mas permaneça vivo, meu querido, porque você é herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Cara, você pode olhar para esse país lindo, top, que talvez hoje você não tenha documento para ficar, mas saiba que o seu pai é dono disso aqui tudo. Você pode olhar para as grandes coisas que tem neste mundo e pode bater no peito e falar: tudo isso aqui
é do papai. Tudo isso aqui é do papai. Tudo isso aqui é do meu pai. Então, meu querido, se apegue na questão de ser herdeiro de Cristo e se posicione como herdeiro. Se posicione como herdeiro. Eu tenho visto muitas pessoas herdeiras que não se posicionam como herdeiros. Você sabe por que não se posiciona? Está tão envolvido com a situação de Lodebar que não consegue lembrar que é herdeiro. Que não consegue lembrar que a origem não é daqui. Que não consegue lembrar que o lugar de ficar não é Lodebar. Que não consegue lembrar que é só a questão de um tempo. Porque o rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando e o rei só vai buscar herdeiros. O rei está voltando e ele vai buscar os seus herdeiros. O rei está voltando e ele vai buscar somente os herdeiros. Mas pelo amor de Deus, se porte como um. Mas irmão Ulisses, eu estou com meus pés quebrados. Eu preciso ser carregado. Mas meu querido, não desvie a sua conduta. Permaneça como um herdeiro e co-herdeiro em Cristo. É só o físico, porque um dia você vai ganhar um corpo novo, glorificado. Vai acabar esse cansaço, essa vida exaustiva de ter que trabalhar 60, 70 horas e chegar correndo e ir para a igreja. Vai acabar tudo isso. Você sabe por quê? Porque você é herdeiro. E mesmo estando em Lodebar, o rei vai mandar te buscar. O rei vai mandar te buscar. E a quarta verdade que o tempo não escondeu de Mefibosete. E essa, para mim, é a mais importante. Que ele tinha um nome dado pelo pai. O versículo que nós lemos aqui em 2 Samuel 19 vai nos apresentar Mefibosete, filho de Jonas, como Mefibosete. Mas esse nome foi dado depois do seu acidente. E para vocês entenderem a importância e a grandeza que era tido quando um pai judeu, hebreu, tinha um filho naquela época, e até hoje os judeus eles têm isso. O nome tinha um significado muito importante. E o significado de Mefibosete é vergonha que constrange. Mas esse não foi o nome dado pelo pai. O nome dado pelo pai está em 1 Crônicas 8:34. A Bíblia vai falar que Jonas, Merib-Baal, filho de Jonas. E você sabe qual é o significado de Merib-Baal? Aquele que guerreia. Mefibosete, o nome dado pela ama, vergonha esmagadora, vergonha que constrange, vergonha que destrói. Mas o nome dado pelo pai, guerreiro, o nome dado pelo pai, herói, o nome dado pelo pai, vencedor. Então não importe se você está em Lodebar e que te chamam de derrotados, o pai te deu um nome. O pai te deu um nome. E o nome é guerreiro. Guerreiro que guerreia. Guerreiro que guerreia. Guerreiro que guerreia. Halai shei mené racia. Kalassurimi kandarai. Quem dá o nome é o pai, meu querido. Pode até te chamar. Você sabe o que ele chama? Aquele ali, com tudo que tem, aleijado, manco, nem fala direito,
não tem papel, não fala inglês, é um zero à esquerda, mas o Pai te deu um nome. Embora o mundo te chame de vergonha, o Pai te chama de guerreiro. O Pai te chama de guerreiro. Você está em Lodebar, mas está sob os cuidados do Pai. Você está em Lodebar, mas está sob os cuidados do Pai. Então não importe, meu querido, com esses nomes que às vezes a situação tem te dado. Se apegue ao nome que o Pai te deu. E o que o Pai te deu é guerreiro. Vai dar certo. Vai ser bênção. Se não conseguir sair andando de Lodebar, o rei pega pelas mãos e levanta. Se não conseguir sair correndo, o rei pega pelas mãos e leva onde tiver que levar. Cara, o seu nome não é vergonha. O seu nome é guerreiro. Guerreiro. Há algo de Deus para a tua vida neste mundo, meu querido. Há algo sobrenatural de Deus para a tua história. Então não deixe que a circunstância te coloque algum nome. Mas aquele cara ali, derrotado, mentira do cão, mentira do capiroto, aquele é um guerreiro. Está indo ali um guerreiro, está indo ali uma guerreira, está indo ali alguém que os céus faz um sinal e ele já entende. Está indo alguém ali que tem intimidade com o Pai. Está indo alguém ali que onde põe a mão, enfermidade é curada. Está indo alguém ali que quando ora, quando adora, o céu se abre, e o céu se abre e a glória desce. Cara, você é um guerreiro, meu querido. Eu não estou aqui para te motivar, não. Eu estou falando que o Pai tem para você isso. Cara, essa é a maior verdade. Não importa qual o nome a situação te deu. É ilegal? Ilegal para quê? Para esse povo. Mas para Deus é um guerreiro. Tem papel não? É indocumentado? Para quê? Para aquele que é dono dos céus e da terra, é guerreiro. Para aquele que é dono dos céus e da terra, é guerreiro. E nessa noite eu quero ser boca de Deus sobre a tua vida. Aceite este nome que o Pai te deu e pega isso no teu coração, meu querido. Você é guerreiro, nasceu para vencer. Cara, nasceu para vencer. Cara, é só um período de tempo. É uma situação ruim. É um momento difícil que está passando. Cara, mas o seu nome... Tem tanta gente que tem grandes nomes aqui, mas que naquele grande dia o nome não vai estar naquele livro, o nome não vai ser chamado. Tem muita gente que conseguiu essa terra, ser famoso nessa terra, mas um dia você vai estar em um lugar onde eles não vão estar. Meu querido, é por isso que eu falo guerreie no tempo que você está vivendo em Lodebar. É muito bom estar no esquecimento, é muito bom estar no despercebido, porque quanto menos as pessoas te conhecem, menos responsabilidade você tem. Cara, mas você tem um nome, meu querido, e esse nome, ele não vai ficar naquela placa que eles colocam no cemitério, não, porque daqui uns dias nem aquilo vai ter mais. Onde o seu nome foi escrito, homem nenhum chega para apagar. Onde o seu nome está escrito, ninguém tem o poder de te passar para trás, ninguém tem o poder de subir sobre as suas costas para ganhar vantagem onde o seu nome está. Somente um que tem o poder sobre os céus, sobre a terra, que tem o domínio e que escreveu o seu nome. Então não importa com a situação, é só um períodozinho em Lodebar. Aguenta mais, querido, aguenta mais, queridão, é só mais um pouquinho. O rei está voltando, o rei está voltando. E a verdade, para encerrar, a verdade que Mefibosete revela para nós, essa é lindo. Davi, ele então chega para Mefibosete,
apontando o dedo e falando: você me traiu, eu te tirei de lá de Lodebar, te trouxe para a mesa, para estar comigo. Seu pai não era assim. Essa não foi a aliança que eu fiz com seu pai. Mefibosete vai dar uma resposta para Davi, que é algo lindo. Mefibosete, quando Davi fala: olha, mesmo você falando que o seu servo te traiu, faz o seguinte, pegue a metade, você vai ficar com a metade, Ziba fica com a outra. Mefibosete vai falar algo lindo, e essa verdade nós precisamos ter ela no nosso coração. Mefibosete vai virar e falar: faz o seguinte, Davi, rei, olha, o senhor voltou em paz. Porque quando Davi ele se apresenta para Mefibosete, há 3 marcas na vida de Mefibosete. No versículo que nós lemos, Mefibosete não tinha cortado o cabelo, Mefibosete não tinha rapado a barba, Mefibosete não tinha tomado banho. E Mefibosete vira para Davi e fala: rei, você está falando que eu te traí, mas olha aqui o meu cabelo. Você sabe o que eu pensei, rei? Porque o senhor fugindo, o senhor não ia cortar o cabelo. E se o senhor não corta o cabelo, eu também não corto o meu cabelo. O rei, o senhor fugindo, não ia fazer a barba. E se o senhor não faz a barba, eu não faço a barba também. O senhor fugindo não ia tomar banho. E se o senhor não toma banho, eu não vou tomar também. Rei, embora eu não possa andar, embora eu não possa caminhar, eu permaneci fiel. Eu estou como você. Eu estou buscando estar à imagem e semelhança sua, rei. E agora, rei, faz o seguinte, meu rei, faz o seguinte, a metade de tudo não precisa dar para mim, não. Pode deixar com Ziba, mas não tire de mim assentar-se na sua mesa. Não tire de mim assentar-se na sua mesa. A resposta que Mefibosete deu para Davi é a resposta que nós precisamos dar a Deus dia a dia. Primeiro, Senhor, qual é a sua vontade? Qual é a sua face? Como que o Senhor é? Como o Senhor for, eu quero ser. Como que o Senhor for, o que o Senhor faz, eu quero poder fazer em santidade. Eu reconheço a grandeza do Senhor e faço o seguinte: permaneço fiel. Permaneci fiel, rei. Não tenho força para caminhar, vim carregado aqui, me julgar nas costas, mas mesmo assim eu estou fiel. Saí de Lodebar, fui traído, passei uma situação perrenha, mas eu permaneci fiel enquanto o Senhor não voltou em paz. Aleluia! O rei vai voltar, meu querido. O rei vai voltar e ele vai exigir de nós que somos portadores da aliança, portadores da promessa, herdeiros, que temos nome. Ele vai exigir de nós fidelidade. 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 Coloque sobre os seus pés. Aleluia. Em 4 verdades que o tempo não conseguiu esconder de Mefibosete, é algo que reforça a certeza e a convicção da resposta de Mefibosete. Então eu trago essas 4 verdades para extrair de você a melhor resposta. E as verdades que o tempo nunca vai apagar da sua vida. Você tem uma aliança. Segundo, você é herdeiro. Você tem promessa. E você tem um nome. Mas agora, pelo amor de Deus, seja fiel. Mas pelo amor de Deus, mantenha-se fiel. Seja a imagem e semelhança de Deus.
Não importa com Lodebar, não. Porque o rei vai voltar.